Hoje me deram a missão de compartilhar uma palavra com vocês e eu estou muito, muito feliz. Porque é uma promessa de Deus se cumprindo. Eu já conto essa história, mas antes de tudo eu vou me apresentar. Eu me chamo João Pedro, sou líder de célula aqui na Aliança Team, sou líder da melhor célula da igreja, com todo respeito aos outros. Célula Convictos, glória a Deus. Além de líder de adolescentes, eu também tenho um projeto na internet chamado Jovenzando. Quantos aqui conhecem o Jovenzando? Glória a Deus. Lá a gente está pregando o evangelho na internet. Tem sido um tempo maravilhoso. Tenho 21 anos, estudo direito, sou fã de futebol e torço pro melhor time do Brasil, o Fluminense também, com todo respeito aos outros. Glória a Deus. Eita, aqui é as treta agora aqui. Gente, mandar um abraço pro nosso pastor Gabriel Nakayama. Ele tá em missão, né, pastora? A pastora tá aqui, mas ele tá numa missão aí. Hoje ele me deu essa responsabilidade. E, cara, eu tô muito feliz porque eu me lembro que assim que eu aceitei Jesus, no encontro, eu me lembro muito dessa cena. Eu escutando alguém que tava ministrando, o Senhor me falou. Um dia, ele me falou em alto e bom som, né? Um dia você vai estar fazendo isso que eles estão fazendo aqui. Um dia você vai estar servindo como eles estão servindo. Amém? E eu escutei e fiquei de boa. Não sabia o que era, mas eu sabia que era Deus que estava falando. Eu já tinha aquele entendimento que o meu pensamento não iria me levar para aquele lugar. E aí, o que aconteceu? Servi no encontro, preguei no encontro um dia, liderei célula, hoje eu estou ministrando aqui. Um dia, quando Deus me falou que eu iria ter oportunidades de ministrar o evangelho, seja na internet, seja na escola, cara, eu fiquei assim, louco para começar logo. Comecei a fazer uma célula na escola, inclusive ontem estava na escola Coelho Neto, o Pedro tá aqui, o Jefferson tá aqui, a gente estava numa célula de escola lá, e eu me lembrei muito de que assim que eu aceitei Jesus, cara, no outro mês eu estava começando a fazer célula na minha escola, porque eu queria pregar o evangelho. Eu queria falar sobre aquilo que tinha me alcançado naqueles dias no encontro com Deus. E eu comecei a ministrar o evangelho e um dia eu orei para Deus. Falei, Deus, eu quero um dia ministrar na Aliança Team, no culto Team. Uma oração simples, boba, parece uma bobagem talvez para você, mas hoje se cumpriu. Amém? Deus, ele é homem para prometer e para cumprir. Amém? Ele é fiel com suas promessas. Eu me lembro muito, só para fechar aqui essa introdução, que no começo de 2024 eu fiz uma lista dos meus objetivos pro ano passado. Eu me lembro que eu lembrei dessa promessa na hora que eu estava fazendo essa lista, né? Falei assim: Deus, eu quero ter a oportunidade de ministrar no culto Team. Guardei isso para mim, não compartilhei com ninguém. E aí o ano acabou e eu não ministrei, eu entendi que não era o tempo certo. Fiquei em paz. E aí, em 2025, além dessa promessa, muitas outras estão se cumprindo para a glória de Deus e a gente ainda está em maio. Amém? Então Deus, ele é fiel para cumprir com suas promessas. Eu queria só começar falando sobre isso para a gente glorificar o nosso Deus. E, gente, enquanto eu orava pedindo para Deus falar algo conosco, Deus me falava algo e eu ficava, mas Deus, será se isso é para me falar mesmo? Talvez seja muito, sei lá, duro falar isso. E ainda nem é sobre o tema, que já vou falar. Mas eu me lembro que talvez você tá aí e veja, poxa, e eu sei que acontece isso quando alguém sobe aqui para ministrar, que não é o pastor Gabriel, seja algum supervisor, algum líder, e aí algumas pessoas ficam, queria o pastor Gabriel Nakayama, e ele é um homem de Deus, glória a Deus, eu amo ouvir o meu pastor. Mas, cara, eu me lembrei de duas histórias muito interessantes na Bíblia. A primeira delas está em Mateus 13, a partir do verso 53. Quando Jesus ele volta para a sua terra, e ele já está com seu ministério, ele está fazendo um monte de milagre. Onde ele vai, ele faz um milagre, ele cura alguém. E aí o que acontece? Ele chega na sua terra, onde ele cresceu. E aí o que acontece lá na terra dele? A Bíblia diz que ele faz milagres, mas não quanto nos outros lugares. Lá no final, deixa eu ver qual é o versículo aqui. No versículo, a partir do verso 57. Coloca no verso 57 aí. Olha isso. E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa.
E aí lá em Atos, mais na frente, quando Paulo está pregando, agora eu coloco aí para mim Atos 20, a partir do verso 7. Olha o que acontece. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo pregava e como pretendia viajar no dia seguinte, prolongou o seu discurso até a meia-noite. A sala do andar superior, onde estávamos reunidos, estava iluminada com muitas lâmpadas. E no verso 9 fala o seguinte: um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e morreu. Diga misericórdia. O que aconteceu aqui? Paulo estava pregando e o jovem Eutico não estava dando muita bola para o que Paulo estava falando. Só que a questão aqui não era que Paulo estava falando, era que Deus estava falando através da vida de Paulo. Amém? Assim como Jesus estava fazendo os milagres para a glória de Deus. E as pessoas não estavam vendo que era Deus que estava fazendo aquilo ali. Então eu acredito que essa palavra que a gente vai falar aqui é uma palavra que veio do coração de Deus, amém? Eu orei muito para que Deus falasse, para que eu me diminuísse e a gente vai orar mais um pouquinho, para que isso aconteça. Então eu quero te pedir, por favor, atenção para o que Deus quer nos levar hoje aqui. A gente vai falar sobre obediência. Grande é o que obedece. Grande é o que obedece. E eu já vou explicar o porquê que essa imagem está aqui. Amém? Eu quero que você fique de pé, a gente vai orar agora, no nome de Jesus, para que o Espírito Santo fale conosco. E eu quero que você faça essa oração com muito, sabe, com muito desejo, com uma oração de quem está com fome. Meu amigo, eu sei que você não saiu de casa para viver mais um culto team. Eu sei que você saiu de casa para escutar a voz de Deus. E é isso que a gente vai fazer juntos hoje, amém? Amém? Vamos orar por isso? Para que Deus fale com o seu coração? Para que Deus fale com o seu irmão? Eu quero que à medida que você for orando, você não ore apenas para que Deus fale com você, mas que Deus fale com o seu irmão que está do seu lado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer por mais essa tarde, essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Eu quero, meu Deus, agora te pedir que o Senhor venha com poder e autoridade sobre esse lugar. No nome de Jesus, como em Atos 2, em Pentecostes, Jesus vem com poder através do teu Santo Espírito. Jesus fala com cada coração, meu Deus, nós oramos por corações aquebrantados aqui no nome de Jesus, por terra fértil no nome de Jesus, que toda semente que está sendo jogada pelo Senhor hoje dará grandes frutos para a tua honra e para a tua glória. Jesus, eu oro agora que toda incredulidade, que toda falta de atenção, que todo sono, cansaço, tristeza saia por essa porta agora e vá para onde o Senhor determinar. E que aqui fique apenas os anjos do Senhor, o teu Santo Espírito com liberdade para falar com nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. E agora a gente vai começar a ministração de fato. Grande é o que obedece. Hoje nós vamos falar sobre dois homens. Um deles, obviamente, é Jesus, o maior ato de obediência de todos os tempos. Ninguém vai superar esse ato de obediência. Acho que vocês sabem o que Jesus fez, o que Jesus é. Mas eu quero falar, antes de falar sobre Jesus, a gente vai gastar mais tempo falando sobre Jesus, amém? Mas eu quero dar uma introduzida antes, falando sobre a vida de Abraão. Quantos aqui conhecem Abraão? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Abraão, o homem que é conhecido como o pai da fé. Imagina aí, você ser conhecido como um pai da fé. É muito forte, né? Antes de falar sobre Abraão, eu quero ler uma frase, duas frases, de dois avivalistas do tempo recente, né? Dois que viveram nos dois últimos séculos. John Wesley fala o seguinte, você com certeza já escutou essa frase, se não vai escutar agora. Dê-me 100 homens que não temam nada, senão o pecado, e não desejem nada, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Dê-me 100 homens que não temem nada, senão o pecado. Senão a Deus, perdão. E o pecado também. E eu abalaria o mundo. Leonard Ravenhill fala o seguinte, o que o mundo precisa não são mais de igrejas ou melhores pregações, mas de homens que caminhem com Deus. Sabe quem falou essa frase?
foi um homem, um grande pregador britânico, se eu não me engano, autor do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. Ele falou que nós não precisamos de mais igrejas, de melhores pregadores. Nós precisamos de homens que caminhem com Deus. E para caminhar com Deus, meus amigos, é uma relação de reciprocidade, de amor, que precisa de obediência. Amém? E um homem, há mais de 5.000 anos atrás, entendeu isso. Na primeira vez que ele escutou a Deus. Esse homem é Abraão. Nós vamos ler agora a primeira vez que Abraão escutou a Deus. Está em Gênesis 12, a partir do verso 1. Se você vai anotar essa mensagem, anote esse versículo no nome de Jesus. A primeira vez que Deus falou com Abraão. Gênesis 12, fala o seguinte. Então o Senhor disse a Abraão. NVT. Ah, tá em NVI, né? Se puder mudar para NVT para a gente falar na mesma língua, melhor ainda. Boa. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Repita comigo, 75 anos. Abraão tinha 75 anos quando escutou a primeira vez a voz de Deus. E ele foi obediente. Quantos anos você tem? 15? 20? Então dá um glória a Deus aí pela oportunidade de você estar escutando Deus com bem menos idade do que Abraão escutou. E sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão não titubeou. Não ficou com medo. Talvez ele pudesse pensar, poxa, eu tenho 75 anos, eu vou escutar... E olha, o detalhe, Abraão, ele não vem de uma família judaica. Ele não vinha de uma família que seguia esse Deus. Abraão veio de uma família que não cria a Deus. E ele escutou a Deus e sempre que Abraão escutava a Deus, ele cometeu alguns erros durante a vida dele. Mas sempre que ele escutava a Deus, ele não ficava tipo, não sei o que. Já, vocês vão ver o que ele fez num super ato de obediência. A primeira marca de fé de Abraão foi fé e obediência, que gera movimento. Repita comigo, movimento. Quando você tem fé e é um homem ou uma mulher obediente, você se movimenta. Você não fica no mesmo lugar. Abraão se movimentou. E aí o que aconteceu? Abraão escutou Deus e o que aconteceu? Quem sabe da história? Ele seguiu ou não o que Deus falou? Seguiu, né? E aí lá na frente, lá em Gênesis 15, Deus faz uma promessa para Abraão. Deus falou assim, olha, Abraão, você foi até agora um servo fiel, você me escutou, eu quero te prometer algo que eu sei que é um desejo do seu coração e da sua esposa. Abraão, eu quero te prometer um filho. E aí o que aconteceu? Abraão creu, lá no verso 6, Gênesis 15, 6. 15, 6. Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Deus promete um filho a Abraão e a descendência numerosa como as estrelas. E uma descendência numerosa como as estrelas. Mas ele e sua esposa Sara estavam muito velhos. Abraão tinha 100 anos. Sara tinha 90 e ainda era estéril. Então era impossível. Abraão, com certeza, durante esses 100 anos, ele já tinha tentado várias vezes ter filhos com a Sara e não conseguia, porque ela era estéril. Ele tinha tudo para mais uma vez não crer na promessa do Senhor e não ser obediente em tentar mais uma vez. Mas ele tentou. Ele creu, e Deus considerou isso como justiça. Então, conclusão sobre a vida de Abraão. E agora a gente vai entrar no principal ponto da vida de Abraão. Amém? Ainda não é o ponto mais alto da ministração, onde Cristo vai nos saltar aqui. Já vai acontecer. Mas Deus já está falando com você. Amém? Abraão é um homem obediente. Aí entra numa história que, cara, toda vez que eu leio, eu
eu começo a viajar nessa história. E Deus já falou muito comigo, mas eu sei que eu ainda consigo, ainda posso aprender muito mais com essa história. Está em Gênesis 22. Um dos últimos atos de obediência de Abraão relatado na Bíblia. O que acontece em Gênesis 22? Vocês lembram? Abre para mim em Gênesis 22, no nome de Jesus. A gente vai lembrar agora. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, mais uma vez. Abraão! Deus chamou. Sim, respondeu, aqui estou. Então Deus disse, tome seu filho, seu único filho. Quem está entendendo o easter egg aí? O seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali no monte, eu lhe mostrarei, eu lhe mostrarei, ofereça Isaque. Quem é Isaque? Era o filho da promessa. Era o filho que Deus tinha dado para Abraão. Ofereça Isaque como holocausto. Como sacrifício. Como assim? Peraí. O Senhor me deu um filho e assim que eu tô curtindo aqui a infância do meu filho, o Senhor manda eu sacrificar o meu filho? Já não basta os atos de obediência que eu tô tendo para contigo durante toda a minha vida, desde a primeira vez que eu escutei o Senhor? Já tem o quê? 75, eu sou ruim de matemática, 85, 95, ele provavelmente já estava com mais de 103, 105 anos. 30 anos seguindo ao Senhor, o Senhor ainda quer me colocar à prova mais uma vez? Na manhã seguinte, no verso 3, segue assim. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou o seu jumento e levou consigo 2 de seus servos. Imagina. Deus falou com Abraão à noite. Abraão passou a noite inteira pensando nisso. Será se Abraão dormiu? Aposto que não. E seu filho Isaque. Depois cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para um lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia na viagem, Abraão levantou os olhos e viu um lugar de longe. Ele viu um monte. Aquele é o monte. Passa. Fiquem aqui com o jumento, ele falou para os seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Eu e Isaque vamos subir no monte. Vocês ficam aqui com o jumento e nossas coisas. Nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. Coitado de Isaque, ainda estava levando a lenha que ele mesmo ia sofrer ali. E ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque se virou para o pai e disse, pai. Ele, sim, meu filho. Respondeu Abraão, temos fogo e lenha. Disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isso Isaque perguntou. Eita, Deus está falando. Vamos lá. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Nesse momento, o anjo desceu do céu e chamou, Abraão, Abraão. Chamou 2 vezes. Provavelmente ele estava gritando, Abraão. Prontamente Abraão respondeu, aqui estou. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho. Amém? Acho que dá pra gente parar aí. Abraão não tinha A gente parou em qual versículo? Amém, vamos continuando. Abraão, ele estava naquele cenário ali, onde ele decidiu obedecer a Deus. No último momento, Abraão, como sempre fez, escutou a Deus. Já pensou se Abraão tivesse fechado os ouvidos? Não, ele escutou a Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Amém? Amém? Abraão tinha intimidade com Deus. Essa intimidade de Abraão, ela fez com que Abraão não perdesse o seu filho. Porque o que é a intimidade? Você tem intimidade quando você fala muito com a pessoa, quando você convive com a pessoa. E Abraão entendeu que aquela voz vinha dos céus, vinha de um anjo do Senhor. Por quê? Provavelmente ele já tinha, provavelmente não, de fato ele já tinha tido a experiência de escutar a Deus outras vezes, amém? Abraão conhecia a voz de Deus.
pois já havia obedecido antes. Isso graças à sua intimidade. Repita comigo: intimidade. Intimidade. Você só obedece à voz que você conhece, a voz que você escuta. Já pensou se alguém chega aqui agora, na tua frente, e fala assim: olha, vai lá na rua, deita no asfalto lá, que vai passar sei lá, vai explodir aqui a igreja. Não, melhor dizendo, esse aqui tá muito ruim, esse exemplo. Foge da igreja, a igreja vai explodir. A igreja vai explodir agora, o tempo tá repreendido no nome de Jesus, mas a pessoa, se alguém chega aqui e fala isso, se fosse qualquer pessoa, você iria acreditar? Não, né? Você fala, esse cara tá louco. Mas se fosse o seu pai, a sua mãe, uma pessoa que você tem convicção que te ama, que você já escutou e obedeceu outras vezes, com certeza você iria, realmente. Se minha mãe tá falando pra mim fazer isso, é porque de fato eu tenho que tomar cuidado. Amém? Abraão, ele escutava Deus e obedecia porque ele tinha intimidade. Ele já tinha escutado outras vezes e tinha percebido que Deus falava e fazia. E que ele precisava ser obediente. Abraão, então, agora fechando sobre Abraão, e a gente vai começar a falar sobre Jesus. Abraão era um homem que obedeceu a Deus, mas porque teve intimidade. Amém? Deus, ele. Acredito que ninguém gosta de falar com uma pessoa que te ignora, que não leva em consideração aquilo que você fala. Deus, ele tinha prazer de falar com Abraão. Abraão conversava com Deus, tinha momentos com Deus, porque Deus falava e Abraão respondia. Perceba que no texto, todas as vezes que Deus fala com Abraão, Abraão fala: oi, estou aqui, oi, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ele não demora a responder e ele não demora a ser obediente. Deus falou com ele à noite. Ele passou a noite inteira, porque senão ele já saía de noite para lá, mas com certeza os servos dele estavam dormindo, o menino também estava dormindo, então ele esperou para o outro dia, mas Abraão foi o caminho inteiro calado. Agora imagina, Abraão teve muitas oportunidades de voltar atrás e de não obedecer a Deus. Por quê? Porque no texto mesmo fala que só ele e Isaac subiram ao monte. Imagina esse momento. Você e o seu filho subindo ao monte, você sabendo que vai ter que sacrificar ele. Mas você não voltava atrás. Em um certo momento, Isaac fala com Abraão. Imagina o que Abraão estava sentindo. Você acha que Abraão não tinha sentimentos? Você acha que Abraão não sentia medo, tristeza? Com certeza ele sentia. Durante o diálogo dele com Isaac, ele estava escutando o filho dele, o filho da promessa, o filho que ele havia esperado durante 100 anos. Ele estava falando, perguntando: pai, onde a gente está indo? Por que a gente não está levando nenhum cordeiro para esse holocausto? O que vai acontecer? Eu imagino, isso não está na Bíblia, mas vou me permitir imaginar Abraão virando o rosto para Isaac, para não olhar para o filho dele. Abraão enxugando as lágrimas, porque ele estava perdendo aquilo que ele mais amava, por causa da obediência. Mas não é porque simplesmente Abraão escutou Deus falar. Percebe o nível? Percebe o nível de que Deus foi elevando Abraão? Primeiro ele falou para ele sair de um lugar. E ele saiu desse lugar. Depois de 100 anos, ele prometeu um filho para Abraão. Abraão foi lá, mais uma vez, foi obediente a Deus. E aí, só na terceira vez, Deus pede um mais elevado nível de obediência. Me dê o teu filho que eu te dei. Mas tudo isso aconteceu e Abraão foi obediente até o fim, porque Abraão escutou a Deus a primeira vez e obedeceu. A segunda vez, obedeceu. Na terceira, ele estava preparado para obedecer mais uma vez. Como um filho íntimo, que tem intimidade com Deus. Alguém está comigo? Dá um glória a Deus aí. Abraão foi um homem extraordinário. E aí essa pregação poderia ser só sobre Abraão. A gente poderia passar a tarde falando sobre as coisas que Deus fez através de Abraão.
Abraão foi um homem que foi super importante para nós estarmos aqui, inclusive, hoje. Mas agora eu quero falar sobre o principal deles. Não tem como falar sobre obediência sem falar sobre Jesus. Vamos ler o livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. Esse é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Eu amo esse texto. Ele tá grifado lá com um marca-texto neon na minha Bíblia. Até de noite, se eu quiser, tá no escuro, eu quero ler, tá lá, dá para ler. Vamos lá. Embora sendo Deus, isso ele tá falando, Paulo, o apóstolo Paulo, dentro de uma prisão, depois de ter largado tudo mais uma vez em obediência a Deus, ele escreve isso sobre Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte. Não só a morte. Ele poderia ter parado aí, mas ele foi obediente até a morte de cruz. O que isso quer dizer? Cruz. O que era a cruz? A cruz era uma punição de morte, uma sentença de morte. Mas não era só uma morte, era uma morte humilhante. Mas não era só para você, era para sua família, era para todo mundo. Ninguém falava para os outros, cara, eu tenho um familiar, um tio meu, e mexia com as coisas erradas, ele foi crucificado. Não, enfim. Ninguém tinha essa coragem. Porque morte de cruz era humilhante. Mas todo mundo que olhava, cara, tu tem alguém da tua família na morte de cruz? Não, não, pô, para aí, não. Mas se tivesse, a pessoa escondia porque tinha vergonha. A cruz era a maior humilhação daquele tempo. Porque quem passava pela morte da cruz era o pior ser humano. Era o pior criminoso. Homens que abusavam de pessoas, que matavam, que roubavam, que faziam as piores atrocidades da humanidade. Esses eram os homens que eram crucificados. Só que a obediência de Deus, ela não começa e termina na cruz, ela começa bem antes. Quando Deus está lá no trono dele. E a Bíblia fala diversas vezes. Tem uma parte muito interessante que pega, inclusive, os judeus. Ou enfim, os estudiosos, na verdade, né? Os judeus. Alguns estudiosos que falam que criticam, que perguntam sobre Deus. Em Gênesis, quando Deus está criando o ser humano, ele fala assim: crie a nossa imagem. Ele não fala a minha imagem. Por quê? Porque Deus estava falando com alguém. Com quem? Com ele mesmo. Quem é ele mesmo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então Jesus ele estava na criação de tudo. Lá em João, capítulo 1, também fala. Coloquei João, capítulo 1, verso 1. Não está na ministração, não, mas vamos ler esse verso aqui. Muito importante. Antes da festa da paz. Não. 1. João 1. João 1, a partir do verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. A palavra. Ele existia no princípio com Deus. De quem que ele está falando? De Jesus. Jesus, ele abriu mão dos tronos, ele abriu mão de tudo. Imagina aí, o cara mais rico, o Elon Musk. Você acha que o Elon Musk tem hoje o que Jesus tinha? Tem na glória? Com certeza não. Então, é uma coisa inimaginável. É uma coisa, sabe, que quando a gente estiver no céu, a gente vai precisar da eternidade. Assim, não é de 10 anos, de 100 anos, a gente vai precisar de milhões, bilhões, trilhões, infinitos anos para a gente entender o céu por completo e quem Deus era e o que Jesus tinha. E o que Jesus abriu mão durante os 33 anos que ele estava aqui. Jesus não se apegou ao trono, ele desceu, se esvaziou, como o verso. Pode deixar no verso aí, no verso. Não sei qual que fala que se esvaziou. Mas, enfim.
Ele se esvaziou, obedeceu até a morte, até o fim. A cruz não foi um acidente. A cruz foi uma obediência e com um propósito. O propósito de me e te salvar. Salvar eu e salvar você. A cruz, ela foi uma obediência de um Deus que estava desejando se relacionar. Amém? Não tem como você ser servo. Presta bem atenção nessa frase. Eu não consegui colocar ela escrito aqui, mas presta bem atenção. Não tem como você ser servo sem ser homem. Não tem como você ser senhor sem ser Deus. Por isso, Deus se fez homem para ser servo. Eu vou repetir. Não tem como você ser servo sem ser homem. Não tem como você ser senhor sem ser Deus. Ou seja, não tinha como Deus ser servo sendo Deus. E por isso ele se fez homem. Mas não para ser homem, para ser servo, para servir. E o que o servo faz ao seu mestre? Obedece. Deus se fez servo como um ato de obediência. E aí nós temos uma passagem. A gente já vai. Essa é a penúltima passagem que a gente vai ler hoje, amém? Que horas são? Tá bom, vai dar tempo. Glória a Deus, vamos chapar no final. Vamos lá. O maior é o que serve. O nome da ministração, o maior é o que obedece. Peraí, mas Jesus não fala isso. Jesus fala o maior é o que serve. E nessa passagem que a gente vai ler. Mas por que que eu botei o maior é o que obedece? Porque para ser servo tem que obedecer. E olha a promessa que Jesus fez para Abraão lá em cima. Eu vou até voltar aqui. A promessa. A primeira promessa, a primeira vez que Deus falou com Abraão, ele falou assim, no Gênesis 12, no verso 4. Não, no verso 3. Abençoarei os que abençoaram, amaldiçoarei. Calma. Aqui, no verso 2. 12, Gênesis 12, verso 2. Coloca pra gente mais uma vez. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e tornarei famoso. A gente pode trocar aqui para e o tornarei grande. Você vai ser um homem grande. Mas se você será bênçãos para os outros. Mas se você obedecer. Agora vamos continuar. Agora essa passagem aqui, eu vou dar o contexto para vocês no que estava acontecendo. Aqui já é Jesus e os seus discípulos, amém? Aqui Jesus já tinha descido como homem, vivido 30 anos aqui como um homem comum, começado o seu ministério. Glória a Deus. E aí, lá em Marcos 10, 35. Melhor mídia aí de todos os tempos, coloca para nós. Marcos 10, 35. Olha essa passagem. Isso aqui é extraordinário. Imagina esse cenário, ok? Vamos lá. Atenção, gente. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Aí, peraí. Tiago e João, estão aí, ó, os filhos dos pastores. Tava lá. E aí eles falaram assim: vamos fazer uma pergunta aqui que vamos pegar todo mundo de surpresa. E aí todo mundo se calou. Tava na mesa, todos os discípulos ali, e eles falaram: Ô mestre, faz um favor pra gente. E aí, pode passar. 36. Que favor é esse? Perguntou Jesus. Passa. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à direita e o outro à esquerda. Jesus lhe disse: são besta, né? Quero logo um lugar de privilégio lá no céu. Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de batizar, de ser batizados com o batismo com que eu serei batizado? Somos. O batismo aqui, Jesus está falando sobre, enfim, tudo que ele estava passando. Responderam eles: somos. E Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo.
Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentirá à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Todo mundo ficou, rapaz, esses caras, por que eles não pedem pra gente? Eles estão caminhando, dormindo com a gente aqui. Por que vocês não pedem? Ei, arruma um lugar no céu aí especial pra nós que estamos caminhando contigo aqui durante essa vida terrena? Não, eles pediram pra eles, ou seja, eles foram individuais. Eles só pensaram neles naquele momento e todo mundo se indignou. Pode passar. Então Jesus reuniu e disse: Vocês sabem os que são considerados líderes nesse mundo. Têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Glória a Deus. Dá um glória a Deus pela palavra de Deus aí. O que aconteceu aqui, gente? Os discípulos estavam reunidos com Jesus. Eles tinham a oportunidade de pedir algo para Deus. Eles, achando que estava arrasando, pediram para Jesus: Jesus, consegue aí um lugar na tua direita e na tua esquerda para a gente ficar lá no céu de boa contigo. Só que a questão aqui é que o céu é diferente. O pensamento do céu é diferente da nossa mentalidade. A honra de Deus não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É do maior para o menor. É do primeiro ao último. O céu não tem o mesmo princípio, o mesmo entendimento da gente sobre o que é a vida, sabe? Jesus, ele naquele momento estava dando uma aula para os discípulos de que, cara, vocês precisam ser servos, vocês precisam obedecer, vocês precisam se diminuir, porque a vontade de vocês não são boas, não é boa como a minha vontade. Jesus é Deus. O Rei glorioso, aquele que tem todo o poder e autoridade, e mesmo assim escolheu o caminho de obediência por meio do serviço. Ele escolheu, olha bem, ele escolheu o caminho de obediência por meio do servir. Ele nos ensinou a grandeza do reino de Deus servindo, se humilhando. Essa é a lógica do céu. Para você ser grande no céu, no reino de Deus, para você ser um grande homem, uma grande mulher, para a imperatriz, para o Maranhão, para o Brasil, para o mundo, você precisa ser servo, você precisa obedecer, porque servo obedece. Jesus estava ensinando isso para eles. Cara, para você ser grande, vocês têm que se diminuir, se humilhar. Amém? E agora a gente entra na principal parte do texto. E eu vou explicar o porquê essa imagem está aqui. Do texto não, da ministração. João 13. A partir do verso 1. Aqui a gente poderia, mais uma vez, a ministração poderia ser só sobre esse texto. Mas eu dei toda essa introdução para vocês, para a gente chegar aqui. O que está acontecendo em João 13? Essa é a última noite de Jesus, enquanto homem na terra. Jesus poderia fazer muitas escolhas. Imagina, Jesus já sabia que ele ia morrer. Ele poderia chegar e falar: já que eu vou morrer, vocês vão me matar mesmo, né? E a pior morte que tem, a morte de cruz, é o seguinte: eu vou reunir uma multidão na maior praça de Jerusalém. Eu vou reunir todo mundo, porque Jesus estava famoso, ele podia fazer isso. Eu vou reunir vocês, todo mundo aqui. A gente vai fazer a maior noite de todos os tempos. Eu vou curar todo mundo que estiver na minha frente. Eu vou batizar todo mundo. Vai ser chapação, vai ser loucura. Eu vou causar. Mas a mentalidade de Jesus é essa? É a mesma da nossa? Não, né? O que Jesus fez? Jesus falou assim, ó. É o seguinte: a gente vai se reunir hoje à noite e a gente vai ter um momento
de comunhão. A gente vai ter um momento de mesa. A gente vai ficar junto. A gente vai se relacionar hoje. E aí, ele fala pra galera: ei, prepara o ambiente. Se fosse hoje, não seria uma ceia, seria um churrasco. Hoje vai ter churrasco lá na nossa galera. Só que é o seguinte: não vai todo mundo, não. Mas só os 12 discípulos, os 12 apóstolos que eu escolhi. É só vocês. Eu quero olhar nos olhos de vocês, amém? Eu quero passar tempo com vocês. É a minha última noite. É a minha última noite depois de 33 anos servindo essa terra aqui. Depois de eu ter abrido mão do meu trono. Depois de eu ter abrido mão de tudo. Eu posso fazer qualquer coisa agora. Não, 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 não. Eu vou passar mais tempo ainda investindo nesses caras. Eu vou passar tempo com eles. Eu vou amar mais uma vez eles. Eu vou dar o que eu... o que já tá acabando aqui, que é o meu tempo. Na minha última noite. E aí, vocês pensam, na última noite, pode colocar a imagem novamente, a imagem da pregação. Na última noite, Jesus pode falar assim: cara, eu servi vocês durante esses 3 anos. Eu fiz tudo por vocês durante esses 3 anos. Agora é o seguinte, eu quero que vocês nessa última noite, e essa é a minha última noite, e não é que Jesus estava escondendo isso. Jesus estava falando, essa vai ser a minha última noite, a hora já está chegando, já está chegando. Ele estava avisando, todo mundo já estava sabendo que aquela era a última noite. Ele poderia falar: não, essa aqui é um momento, é a minha última noite, então, por favor, me honrem. Eu honrei vocês. Eu fiz Pedro andar sobre as águas. Eu levei vocês 3 ali para me ver transfigurado. Eu curei, eu fiz tanta coisa por vocês. Agora, vamos passar um tempo junto, mas eu quero que vocês me honrem durante esse tempo que a gente vai passar junto aqui. Essa noite. Jesus fez isso? Não. Jesus, em vez de pedir honra, Jesus mais uma vez honrou. Em vez de pedir glória, pedir louvor, ele mais uma vez obedeceu para mostrar para esses 12 homens o que é o reino dos céus. E a gente vai ler esse texto agora. João 13, a partir do verso 1. Antes disso, vamos lá. Vocês já prestaram atenção que a forma de Jesus ensinar ela é diferente também? Diferente não, tem muita gente que usa isso, mas é uma forma muito sábia, sagaz. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava de uma forma extraordinária. Como? Através de parábolas e através de ações. Amém? Vocês lembram das parábolas? São um monte de parábolas, são dezenas de parábolas. Jesus ensinava através das parábolas. Ou, quando ele queria ensinar algo, ele fazia algo visível para as pessoas entenderem o que ele estava querendo pregar. Entenda uma coisa: o maior dos milagres, a maior coisa que Deus pode fazer por você não é um milagre, é revelar quem ele é. Sabe por quê? Presta bem atenção. Qualquer milagre. Imagina que Jesus cura um cego aqui, um surdo, começa a escutar, o cego começa a ver, um paraplégico começa a andar. Um dia, aqueles caras, essas pessoas, elas vão morrer, amém? Amém? Amém. Acho que pode falar amém pra isso, né? Acontece com todo mundo. Então, elas vão morrer. Então, esse milagre, ele é temporário. Mas o milagre que nunca acaba é a revelação de Deus. Porque é ela que vai nos dar a vida eterna. Amém? Então, toda vez que Jesus fazia um milagre, ele queria fazer um milagre porque ele amava a pessoa, que queria acabar o sofrimento dela? Sim, mas também, principalmente, porque ele queria revelar quem ele era. E como Jesus, cara, eu fico pensando, Jesus, ele tem a última oportunidade para revelar para esses homens, os homens que vão ter a missão mais importante da história, que é continuar o legado de Jesus. Como ele pensou nisso, cara? Como eu vou conseguir passar para eles aquilo que eu sou, para que eles permaneçam fazendo? Quando eu sair daqui, eles vão continuar fazendo como eu fazia. Mais ainda, eles vão fazer mais do que eu fiz. Como eu vou conseguir passar essa mensagem? E agora sim, a gente vai ler o texto. Vamos lá. João 13. Era véspera de Páscoa. Jesus sabia que, ainda não é o texto, Jesus sabia que a sua hora havia chegado, era a última noite. Em suas últimas palavras, ele não escolheu uma multidão, ele escolheu uma mesa. Então, o ambiente era íntimo. Eles estavam sentados à mesa e do nada, Jesus
decide se levantar da mesa. Ele levanta da mesa e ele pega a toalha. Quem já assistiu The Chosen aqui? Lembra que The Chosen, Jesus, ele carrega um mantozinho aqui? Ele tem uma veste branca e ele tem um mantozinho. Vocês já viram isso? Quem lembra aqui? Levanta a mão. Alguém aqui? Pois é, esse manto, olha que interessante. Já já a gente vai falar sobre esse manto. Esse manto era muito comum naquele tempo. Os judeus, eles carregavam aquele manto para, enfim, enxugar suor, limpar, enfim, era uma toalha que eles usavam. Eu esqueci o nome exato dele aqui agora. Mas vamos lá. Agora vamos ler. Faltava apenas um dia para a celebração da Páscoa. Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar ao Pai. Ele havia amado os seus discípulos durante seu ministério no mundo e os amou até o fim. Repete comigo, os amou até o fim. Em outra tradução pode ser, os amou sem limites. Era hora de jantar e o diabo já havia induzido Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera Deus e voltaria para Deus. Que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa que eu estou falando, e enrolou uma toalha na cintura. Como uma toalha. Ele pegou a capa e usou como toalha. Depois derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés de Jesus, dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Presta bem atenção nisso, vamos lá. Quando Jesus chegou a Simão, este lhe disse, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Cara, se você tá na Bíblia, se você puder, e se você tiver essa liberdade para fazer isso, rabisca a Bíblia nesse versículo. Por muito tempo eu não entendi esse versículo e Jesus me fez entender esse versículo. Você vai entender ele junto comigo hoje. Jesus falou, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. E aí Pedro falou, não, eu acho massa que Pedro, ele faz aquilo que a gente faria no lugar dele. Se tivesse lá, né? Não, peraí. Lavar os meus pés de jeito nenhum. Bem acho que Pedro era meio maranhense, assim. Protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. Você não terá comunhão comigo. Peraí. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça, não somente os meus pés, me lava todo, eu quero ter comunhão contigo, Jesus. Jesus respondeu, a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Por quê? Por quê? Por que ele falou mas nem todos? Pois Jesus sabia que um deles iria trair ele. Foi isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Pois Jesus sabia, pode continuar. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente e retornou ao seu lugar. E perguntou, o que eu fiz, vocês entendem? Vocês entendem o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, porque eu sou mestre e senhor. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus. Pai, nós chegamos agora no ápice da mensagem. Eu quero que o Senhor, que Cristo, salte desse texto agora no nome de Jesus. Aos nossos olhos. O Senhor conhece cada coração que está aqui presente, Jesus. O Senhor sabe da revelação que cada coração precisa. Se revele a nós. Revela o teu caráter. Revela a tua identidade. Revela quem tu és. Porque entendendo quem tu és, nós entendemos quem nós somos.
no nome de Jesus. Amém? Fiz besteira aqui no tablet, mas vai lá. Assim levantou-se da mesa, tirou-se a... o verso 4. Põe no verso 4. Vamos entender esse texto. O que Jesus queria falar nesse momento? Fica comigo, a gente já está terminando, por favor. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou a capa na toalha. Sabe o que eu imagino nisso? Isso tudo, vocês vão entender que isso tudo é como uma metáfora. Metáfora de quê, João? Como assim uma metáfora? Isso que Jesus está fazendo é como se ele quisesse explicar o que ele é, mas não só isso, o que ele estava fazendo na cruz. Cara, eu imagino isso. Por que esse texto ele dá esses detalhes? E foi com certeza inspirado pelo Espírito Santo através do apóstolo João. Assim levantou-se da mesa e tirou-se a capa. Pode deixar no verso 4. É como se ele estivesse se levantando do trono dele, como ele fez. Tirou-se a capa do rei que ele tinha. Ele tirou-se das armaduras, ele tirou-se dos privilégios deles. Ele tirou. Ele tirou. E fez o papel de escravo. Sabe quem que lavava os pés naquela época? Os escravos. Na cultura judaica, quem lava os pés do mestre é os escravos. E aí no verso 7 continua: vocês não entendem agora o que estou fazendo, mas algum dia vocês entenderão. Naquele momento, Jesus estava é como se ele estivesse profetizando. Ele estava dando um spoiler daquilo que ele iria fazer na cruz. Vocês não estão entendendo o porquê que eu estou lavando os pés de vocês. O porquê que eu estou me humilhando, tirando as minhas vestes e saindo da mesa e me rebaixando por vocês para lavar os pés de vocês. Vocês não entendem agora. Mas um dia vocês entenderão. E Pedro protestou. Não, não faça isso. Lá no verso 8. O Senhor jamais lavará os meus pés. Verso 8. Jesus respondeu: se eu não lavar os pés de vocês, vocês não terão comunhão comigo. Como assim? Peraí. Como assim Jesus fala que se não lavar os pés, não vai ter comunhão com eles, sendo que durante todo esse tempo, foram 3 anos passando tempo com eles, tendo comunhão com eles. Aí agora, não, só vai entrar aqui na igreja quem lavar os pés, porque senão não vai ter comunhão com Jesus. Como assim? O que Jesus queria falar com isso? Como assim eu preciso lavar os pés de vocês? Não é que vocês lavam os seus pés. Vamos lá. Não é vocês lavar os seus pés. Lá fora, na pia, no banheiro. Não, eu lavo os pés de vocês. Se eu, Pedro, é o seguinte, se eu não lavar os pés de vocês, vocês não terão comunhão comigo. E aí Pedro fala, não, peraí, então, quero ter comunhão. Lava os meus pés, lava tudo, a cabeça, tudo. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando sobre pureza, santidade. Jesus não estava falando de pés sujos, ele estava falando de uma vida suja. Ele estava falando de uma vida. Se eu não lavar vocês, vocês não terão comunhão comigo, porque eu sou santo, porque eu sou limpo. Ele lavou os pés antes da ceia, antes da comunhão. Olha que interessante. O que é que aconteceu depois de ele lavar os pés dos discípulos? O que é que aconteceu? O partir do pão, a ceia. Sabe por quê? Porque não existe comunhão com Jesus sem Jesus lavar os nossos pés, sem Jesus lavar a nossa vida. O que é que aconteceu no outro dia? Jesus não lavou só os pés com água. Jesus no outro dia, em vez de carregar um pano, ele carregou uma cruz. Em vez de lavar com água, ele lavou com sangue. O que aconteceu no outro dia, gente? A cruz. A cruz aconteceu. Jesus estava ensinando para eles, esse é o meu evangelho, é a minha mensagem, é a minha vida para vocês. É eu lavando os pés de vocês, é eu lavando a vida de vocês. É isso que é o reino de Deus.
Porque não existe comunhão sem santificação, sem Jesus lavando os nossos pés, a nossa vida com o seu sangue. Não é vocês, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos lavar os nossos pés, a nossa vida, os nossos pecados, não. Eu vi um vídeo ontem da Nicole, não sei se a Nicole está aqui. A Nicole falou um negócio muito interessante. Antes de você amar a Deus, deixe Deus te amar. Deixe Deus te amar. O que Jesus estava falando para Pedro? Não, deixa eu lavar os seus pés. Permite, deixa eu chegar a você. Deixa eu me humilhar por você. Deixa eu ser obediente ao meu Pai, lavando os teus pés, porque eu vim para isso. Eu vim para eu te lavar, eu lavar as tuas vestes e você ter comunhão comigo. Esse é o meu papel, eu vim para isso, Pedro. Calma. Isso você não está me ofendendo, deixando eu lavar os seus pés. Eu vim para lavar os seus pés, mas não porque eu quero lavar os seus pés, mas porque eu quero ter comunhão. Eu vim para lavar a sua vida com sangue, para ter comunhão com você. Era como se Jesus estivesse dizendo: hoje eu estou limpando vocês, segurando uma toalha. Mas amanhã eu limparei vocês, a vida de vocês, carregando uma cruz. Jesus purificou os pés hoje com água, para purificar a vida amanhã com sangue. Eu quero chamar, por favor, o ministério de louvor. Jesus, ele estava falando: hoje eu estou lavando os pés de vocês, mas amanhã eu vou lavar a vida de vocês por obediência a Deus. Obediência a Deus. Gente, lembra, é porque a gente esquece, a gente vê uma cena dessa e esquece que o homem que está lavando os pés dos discípulos é Deus! É Ele que criou tudo! Ele é o Criador do céu, da terra. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O príncipe da paz, aquele que nos dá vida. Esse homem, ele se humilhou em obediência a Deus. Obediência. Sabe o sacrifício de Abraão, de dar o seu filho por Deus, por obediência a Deus? Deus, Jesus, fez muito mais. Muito mais. Porque ele não só deu-se a vida, Deus não só deu o filho dele, mas ele fez o filho dele se humilhar, lavar os pés, lavar a vida, carregar um sangue, uma cruz, ter uma morte. Não uma morte normal, uma morte de cruz. Uma morte de cruz. Esse é o maior ato de obediência de todos os tempos. Isso que nos trouxe até aqui. Foi essa obediência, esse homem extraordinário, Jesus Cristo de Nazaré, filho de Maria, criado por José, que nasceu em Belém, se criou em Nazaré, foi perseguido desde sendo bebê, ele foi perseguido. Imagina Jesus, Deus que criou tudo e todos, Deus que botou o DNA, o sangue que corre na tua veia, esse Deus passando por esse tanto de humilhação, por obediência. Obediência. Imagina Jesus bebê, sendo sensível. Imagina Jesus sentindo frio, medo, porque ele sentiu medo. Ele não só sentiu medo, ele suou sangue, sentindo medo do que estava vindo, que era a cruz logo depois dessa cena. Imagina Jesus tendo que aprender a andar, cair, ralar o joelho. Imagina Jesus sentindo saudade de casa, da mãe, do cuidado, da sopa de Maria. Imagina Jesus passando por humilhações. Imagina Jesus voltando à sua terra depois de tudo aquilo que ele estava fazendo lá em Nazaré, como eu li no começo da ministração. Ele chegando em Nazaré e as pessoas que conviviam com ele olhando com desprezo para ele, falando: esse é o filho de Maria? É ele que está tentando me ensinar alguma coisa, pregar para mim. Mas eu vi esse menino crescendo. Quem é você, Jesus? Ele passando por essa humilhação. Jesus Cristo, Ele que tinha amado até o fim, como a gente leu.
Ele amou e os amou até o fim. Ele amou sem limite. Jesus, quando Judas traz Jesus, Jesus fala ainda, chama Jesus de amigo. Jesus chama Judas de amigo, perdão. Ele chamou Judas de amigo. Ele amou Judas até o fim. O homem que estava prendendo Jesus. Pedro foi proteger Jesus. E aí Jesus repreendeu Pedro. Pedro, sai. Não faça isso. Quem vive pela espada, morre pela espada. Não agrida, não tente matar esse homem. Ele amou todos. Quando ele estava na cruz, pendurado naquele madeiro, passando por uma humilhação, o homem que tinha feito tantos milagres, o homem que estava diante da multidão que ele mesmo tinha salvado, curado, trago redenção, ele estava lá. Jesus, Deus, perdoe eles. Eles não sabem o que fazem. Foi esse Jesus que obedeceu até a morte de cruz. E aí eu te pergunto, meu irmão, o que Deus tem pedido para você ser obediente nesse tempo, maior do que a cruz de Cristo? O que Deus tem te pedido? Qual é o Isaac que Deus tem te pedido que você não tem conseguido entregar? Qual é o trono que você tem lá na sua casa que você não consegue sair dele e enfrentar o que Deus tem para você? Como Jesus fez. Deixa eu te dizer mais ainda. O que é mais extraordinário? O Deus que te pede para sair da sua casa, para largar a sua parentela, para largar os seus vícios, para largar o seu pecado. É o Deus que te acompanha nos dias ruins, nos dias bons, nos dias tristes. É esse Deus. Jesus, ele não te convida para uma vida solitária. Ele te convida para uma vida de comunhão. Ele te convida a ser obediente, mas não sozinho, porque você não pode lavar os seus pés, mas Ele lava os pés de vocês, de nós, os meus pés. Meus amigos, eu sei que ser obediente é muito difícil. É difícil ser obediente, é difícil largar algumas coisas, matar a nossa carne é muito difícil, mas a gente não tem escolha. Nós não temos escolha. É ser obediente a quem nos amou primeiro, a quem nos amou até o fim, a quem nos lavou os nossos pés, a quem se pendurou numa cruz, porque Ele foi obediente. Lembra quando Ele fala, eu não vou pedir nada para vocês que eu antes não fiz. Uma geração obediente, ela vai levar o Evangelho para lugares extraordinários. Meus amigos, eu tenho certeza que se aqui, como John Wesley fala, se levantar 100 homens, 50 homens, 50 mulheres, não sei, 100 homens, 100 pessoas, que nada temem senão o pecado e Deus, a gente vai impactar. Não é Imperatriz é pequeno demais, gente. Imperatriz é pequeno demais. A gente vai impactar o mundo, porque 12 homens, não foi 100, foi 12, entenderam por que Jesus estava lavando os pés e impactaram o mundo durante milhares e milhares de anos. Porque nesse auditório com, sei lá, 80, 100, 120 pessoas, nós não podemos fazer o mesmo. Tudo começa com intimidade, escutando a Deus e sendo obediente. Amém? Vamos adorar o Senhor.